Saudações, comunidade jurídica. Vamos dar início a mais um Falando Direito, o podcast que vai conversar com as maiores personalidades do direito brasileiro. E o nosso convidado de hoje é Alfredo Scaff Filho, advogado, ex-delegado de polícia, ex-juiz do Tite. Chama a vinheta. Alfredo Scaff Filho, pô, que prazer te receber aqui no nosso podcast, para a gente ter esse bate-papo aí, falar um pouquinho sobre a sua vida no direito, e o seu passado, o seu presente e o seu futuro na advocacia. Nossa, que maravilha, já perguntou tudo, né? André, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar você pela sua iniciativa do Falando Direito, que está maravilhoso, e pela sua trajetória na advocacia. Você é uma pessoa de um dinamismo muito grande, de uma flexibilidade. Com os clientes, você é assim, um advogado raiz, você está sempre aqui na Zona Norte, você é uma pessoa que dignifica essa parte da cidade de São Paulo com a sua vocação. Você é vocacionado para isso, você nasceu para ser advogado, a gente se conheceu com essa pandemia, a gente se conhece agora tudo por telefone, né? E é um prazer estar aqui com você pessoalmente, um prazer muito grande participar e muita honra ter sido convidado para estar aqui com você. André, olha, eu acho que nós temos, como a gente tem a mesma vocação, quem sabe a nossa história é um pouco parecida, né? Mas, assim, eu perdi meu pai muito cedo, tinha só 27 anos, mas meu pai era advogado, ele foi delegado de polícia na fronteira em 1968, lá na fronteira com o Paraguai, tem uma história aí perigosa e engraçada ao mesmo tempo. E depois ele foi convidado para a Academia Internacional de Polícia em Washington, por ter se destacado como policial aqui na América do Sul. E a gente sempre, quando criança, nós dois, quando criança, a gente não tinha muita referência fora da família, né? A gente tinha... Nosso pai sempre foi o nosso herói. Exatamente. Aquela pessoa que nos inspirava. E, obviamente, 99% da amizade do meu pai em Campo Grande, onde eu cresci, eram todos da área jurídica, todos praticamente advogados, promotores, juízes. Então, eu acho que isso também influencia bastante, né? O meio te influencia, né? Não obstante isso, eu sempre gostei de me comunicar bastante, sempre gostei de falar no ginásio, sempre quis ser o líder de sala. Então, eu acho que essas coisas estão um pouco na nossa personalidade, né? Isso que me fez fazer direito. Eu fiz direito em Campinas, na PUC. Sou nascido em São José dos Campos, e logo que eu me formei, em 92, eu já vim morar em São Paulo, e trabalhei em vários lugares. Como um não... Sou paulista de nascimento, né, mas como um não, vamos dizer assim, herdeiro de algum escritório em São Paulo, te revelo que o meu começo de vida na advocacia foi muito difícil. Foi muito difícil porque fiquei um pouco sem norte, né? Você fica um pouco perdidão, você é aprovado no exame da Ordem dos Advogados, fica com aquela felicidade e, de repente, dá uma esfriada, que esse mundo de São Paulo é muito grande. Eu quero saber esse seu início, mas eu gosto de fazer uma cronologia aqui. Queria que você falasse um pouquinho, antes da gente falar do seu início na advocacia, queria que você falasse um pouquinho do seu pai. Fiquei curioso, porque ele era do direito também. Meu pai foi advogado. Meu pai, na verdade, tem uma curiosidade. O meu pai é da primeira turma da UNAERP de Ribeirão Preto. Primeira turma, de 66, que se formou. Inclusive, o Brasil Salomão, que é aquele escritório muito grande, muito conceituado, 55 anos de advocacia, o seu Brasil Salomão, o doutor Brasil Salomão, foi calouro do meu pai, ele é da segunda turma. E hoje o filho dele e ele são meus grandes amigos. Inclusive, nós iremos a Ribeirão Preto logo, agora no início de agosto, fazer o início da nossa missão aí no Oeste Paulista. Vamos visitar aí 8 cidades como pré-candidato à presidência da OAB. Então, essas coisas acabam influenciando muito a gente, né? Meu pai casou em Ribeirão, conheceu minha mãe em Ribeirão Preto. A gente tem um amor muito grande por Ribeirão, por São Paulo. E eu, André, eu tenho uma gratidão profunda e absoluta por São Paulo. Tudo que eu ganhei na minha vida, todos os meus sucessos, todos os sucessos e as derrotas foram em São Paulo, né? Eu tenho muita gratidão por São Paulo. Eu acho que São Paulo é uma mãe para o Brasil, é uma mãe para todos nós.
é uma cidade muito acolhedora, é um povo muito trabalhador, é uma dinâmica que eu não consigo viver em outro lugar. Até conseguiria, mas gosto muito daqui. Quando eu viajo, eu sinto falta para voltar para casa. Então, eu tenho muita gratidão por São Paulo. Eu acho que isso veio também, essa inspiração por São Paulo, veio muito do meu pai e da minha mãe. Por mais que meu pai fosse campograndense, viesse estudar aqui em São Paulo, depois ele voltou, a gente sempre teve uma ligação muito grande com São Paulo familiar. Isso influenciou bastante também. Entendi. E aí, então, o teu pai foi uma influência para a decisão? Tranquilo, uma influência positiva. Ele, na verdade, nunca influenciou. Meu pai sempre deixou a gente muito livre para essas coisas, né? Mas naturalmente, Mas, naturalmente, né? De enxergar, de ver, né? Exatamente, é isso aí. E aí você foi lá, fez a faculdade, se formou e foi fazer o quê? Aí eu me formei, e quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre acabei indo para o Damásio, porque a faculdade, para o cursinho do Damásio, né, famoso cursinho do Damásio de Jesus, porque o ensino da graduação, André, e não é de hoje, a gente podia até debater bastante isso, ele não foi satisfatório para mim. O ensino da graduação ele não foi intenso como eu gostaria que ele tivesse sido, né? Eu acho que a faculdade de Direito, por ser meio período, ela deixa um pouco a desejar nesse ponto, no sentido que você sai da faculdade um pouco cru, vamos dizer assim. Se você não gruda num escritório e fica desde o primeiro ano até o quinto para realmente aprender a prática de advocatícia, né, a prática toda que nós precisamos ter. Nós temos praticamente aí de 15 a 20 matérias na faculdade. É muito difícil, né, André, você ter todas essas matérias muito bem ensinadas, vamos dizer assim, Sim. né? Então, você acaba até, muitas vezes, questionando, né? Por que determinadas matérias existem no currículo, se depois que eu saio da faculdade, aquilo não me fez nenhuma falta, Não usa mais. mas aquilo que precisava ter sido feito, como prática civil, prática processual civil, prática trabalhista, prática criminal, não tem. Você sabe disso, né? Eu praticamente estudei no período diurno, a aula começava às 7 e terminava às 11. Mas não tinha aquele complemento da universidade, aquela coisa de você sentir, era muito cada um por si. E eu vejo, André, que ainda está assim. Eu acho que a faculdade de Direito, para você ter qualidade de ensino, você precisava ter uma carga horária maior, você precisaria ter um engajamento da universidade com os órgãos públicos, um engajamento da universidade com a polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário e com os escritórios que envolvem a universidade. A universidade, ela não é um campo isolado, né? Ela tem que unir a sociedade. Isso é muito feito, muito bem feito nos Estados Unidos. A universidade é um polo de crescimento. Sim. E aqui no Brasil, a gente está sentindo que a universidade, na verdade, é uma atividade mercantil, né? O cara te dá um carnê de 60 prestações. Em 5 anos, se o aluno pagar, ele recebe o diploma. Eu não estou generalizando, mas estou dizendo que eu acho que o ensino do direito, né, das ciências jurídicas e sociais na universidade, em todas as faculdades, deveria sofrer um choque de qualidade. O estudante acaba saindo com muita teoria, algumas não tão úteis, pouca prática. Exatamente. Né? E lá, por exemplo, no exemplo dos Estados Unidos, eu acabei descobrindo aí por uma situação, né, que nós tivemos um projeto aqui na OAB Santana, quando eu fui diretor em 2016 e 2018, de criar um programa de mentoria jurídica. E eu dei essa incumbência aí, né, deleguei esse trabalho a 2 advogados muito talentosos, jovens advogados aqui, o Alexandre Branco e o Eduardo Seiji, para que eles formulassem um projeto de mentoria jurídica. Só resumindo aqui, que eu não quero, aqui eu falo pouco, mas é um projeto muito importante, Scaf. Aí eu falei para ele, olha, vamos montar um projeto de mentoria jurídica aqui para a gente poder trabalhar. E eles começaram a estudar pelo mundo. Sim. Exemplos que funcionavam. Aí ele, pesquisando nos Estados Unidos, eles receberam uma resposta de uma universidade dos Estados Unidos, dizendo que sim, que lá nos Estados Unidos tem um programa de mentoria jurídica, e convidaram eles para ir participar do congresso anual de mentoria jurídica nos Estados Unidos.
Eles falaram, André, eu preciso de um ofício aqui para a gente poder ir para lá. Eu falei, vamos embora. Falou, olha, vocês vêm tudo pago, vocês só precisam pagar a passagem de vocês. Aí nós fizemos entre os colegas uma vaquinha Que e eles legal. foram para os Estados Unidos. Que maravilha. Participaram do congresso americano lá de mentoria jurídica e voltaram com todo o know-how disso. Montaram um projeto aqui, mas já era no final da nossa gestão. Infelizmente foi arquivado. Mas eles trouxeram informação muito importante. Nos Estados Unidos, todo mundo, todos os estudantes de direito fazem mentoria jurídica e vivem na prática ali, aprendem a prática profissional e é obrigatório. Faz parte do ensino jurídico a mentoria. Um aconselhamento obrigatório. Isso quer dizer, por mais que você ache que você não precisa disso, você tem que frequentar. Porque isso é uma preocupação com a qualidade do profissional. O que você acabou de dizer, nada mais é do que isso. André, você passou pela faculdade, eu também. Alguma preocupação da universidade conosco, quando eu era estudante? Não. Nenhuma. Não tem. Então, sinceramente, nós estamos muito atrasados no ensino jurídico. Com raras exceções, temos faculdades que se empenham na questão da prática, fazem, como é que fala, aquela tarefa de conclusão de curso, né? Que precisa fazer um trabalho. Eu acho que isso é o mínimo que você tem que exigir do estudante. O estudante, se ele acha que a faculdade é moleza, ele está achando que depois tudo vai ser uma moleza. E a coisa vai multiplicar, a dificuldade multiplica por 10, por 20. Olha só o seu exemplo. Congresso de mentoria, isso chega a arrepiar. Quer dizer, olha o quanto eles estão avançados. E uma questão simples, não é que eles inventaram uma coisa, nossa, que criação maravilhosa. Não, mentoria é experiência, é passar a experiência, é dizer qual a sua dificuldade. E você sabe, André, uma das primeiras coisas que a gente pensou, o nosso grupo pensou, quando eu me lancei pré-candidato à presidência da Ordem, é que o estudante, quando ele entra na OAB como advogado, ele não é mais problema da faculdade, ele não é mais problema da sociedade. Ele é um problema ou solução da OAB. Exatamente. A OAB precisa cuidar desse cara, né? Cuidar dessa advogada, precisa cuidar do jovem advogado, né? Fazer obrigatoriamente, depois de receber a carteira da ordem, ou facultativamente mesmo, não precisa obrigar ninguém. Olha, nós temos um curso de coaching, de mentoria de 3 meses, está aqui à sua disposição. Eu duvido, André, que alguém diga, eu não preciso disso. Pode ser que 10% não se interesse, mas você imagina, e a OAB nossa é tão forte, é tão potente, tem recursos, e nunca se atentou para isso. A gente tem uma frase que a gente usa muito. O mundo mudou, a advocacia mudou, só a OAB que não enxergou. E é verdade. Nós estamos numa apatia muito grande com a nossa instituição. Ela poderia fazer muito mais por nós, mas muito mais mesmo. Não é que ela tem feito pouco, ela não tem feito nada. E é isso que nos assusta. Isso é assustador, né? É como você vê um caça supersônico e ficar olhando para ele no aeroporto o ano inteiro e não entra o piloto para ver ele levantar voo. A nossa OAB está mais ou menos dessa forma. Então, isso que nós acabamos de comentar sobre mentoria é o nosso projeto 001 para a juventude, para o jovem advogado, porque, André, tudo que é simples, fácil, plausível, tem que ser feito. Basta boa vontade, né? E o que falta para o jovem advogado hoje? Exatamente isso. Porque é muito simples você ter o escritório do seu pai, do seu tio, do seu primo, né? Poxa, é uma sorte grande, né? Poxa, olha, cresci na universidade vendo meu pai e minha mãe advogar. Mas quantos por cento tem isso? Nem 2, 3% conseguem engajar e depois, eventualmente, pegar os clientes do pai e da mãe que já aposentam. Tal. Então, esse emaranhado de colegas que estão soltos aí no mercado, eles não tiveram o respeito necessário na sua faculdade, essa é a minha opinião, e não estão tendo o respeito necessário do órgão de classe. O órgão de classe ele tem que ser corporativista e ele tem que ser assistencialista, porque senão ele não tem razão de existir. Exatamente. Também concordo com essa questão de que a ordem tem essa função de complementar a formação do advogado, porque a faculdade é de direito.
não é faculdade de advocacia. Exatamente. Né? Então, a pessoa sai ali para todas as carreiras do direito, mas a ordem está ali com os advogados. Então, ela tem que ter esse papel de dar o término de formação para o advogado. Então, um programa de mentoria é algo que eu me debruço. Começou, né, nessa situação que aconteceu, que eu vi que realmente ali me despertou de quanto é importante e é viável um programa de mentoria. Se eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, poxa, tem porquê, né? Eles não fazem nada à toa. E outro ponto importante é muito mais importante do que ter uma equipe de prerrogativas é a formação do advogado em prerrogativas assim que ele se forma. Porque eu estou perguntando para os advogados, com 40 anos de advocacia, alguma vez você precisou da comissão de prerrogativas? O pessoal que assistiu os vídeos aí vai ver. Dr. Zainag, Dr. Gouveia. Não, nunca precisei. Ou você já precisou invocar suas prerrogativas? Ah, isso várias vezes. Então, muito mais importante do que é importante, estou dizendo que não é, tem que ter, é fato. É saber exercitar, né? Mas mais importante é o advogado conhecer as suas prerrogativas, saber como exercê-las. Exato. E isso o OAB não faz. Não tem um curso de formação de prerrogativas. Nós não aprendemos prerrogativas na faculdade de Direito e a ordem nos ensina. Você falou muito bem. A faculdade ela não tem que te ensinar a prerrogativa da advocacia. Até seria um exagero muito positivo se a faculdade fizesse isso, né? Mas as prerrogativas são de todas as carreiras do direito. O policial tem sua prerrogativa, né? O Ministério Público tem a outra, o Judiciário tem a dela, nós temos a nossa. Né? O magistrado vai conhecer a LOAS depois que ele... Né, para o concurso e depois que ele está trabalhando. Exato, não é na faculdade, também não aprendeu. Não, de forma alguma. Então, existe essa lacuna, André, você tocou muito bem, é uma lacuna muito grande. E outra coisa, André, nós precisamos... Lei Orgânica da Magistratura, falei errado. Nós precisamos diminuir a cultura da judicialização. O que eu quero dizer com isso? Você está vendo essa mesa aqui que nós estamos sentados? Essa mesa é uma mesa de resolução de conflitos. Imagina se o meu cliente está aqui do meu lado, o seu cliente está aqui do seu lado. Olha quantas câmeras estão nos filmando. Eu te pergunto, isso é uma audiência de produção de provas? Sim, lógico que é. Eu digo para o meu cliente, não responda isso. Aí você diz, então vou fazer outra pergunta. Eu digo, não responda isso. Eu digo, você pode responder isso. É uma audiência de produção de provas. E eu estou te perguntando o seguinte, a gente precisa do judiciário para isso? A gente precisa do judiciário para se conciliar? A gente precisa do judiciário para fazer um acordo agora, ou daqui uma semana, ou de uma terceira reunião, ou numa quarta? Né? E por que eu vim aqui no seu escritório? Porque você me convidou, você me intimou a vir aqui com o meu cliente. E, da mesma forma que no meu escritório, nós estaríamos produzindo prova. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque você conhece as minhas propostas e você sabe que a mediação, no meu ponto de vista, é privativa da advocacia. Mediação é um instituto de direito privado, né? É um instituto de direito patrimonial disponível. Você não pode fazer mediação no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, mesmo com direitos indisponíveis, você pode ter mediação no escritório de advocacia. Para resumir, perceba qualquer seriado jurídico americano, entra aí no Netflix e vê qualquer seriado onde tenha escritório de advocacia. Raramente, André, você vê o fórum, você vê a corte, você vê um julgamento. Mas 90% do tempo o trabalho é dentro do escritório de advocacia. O advogado tem fé pública, o que ele assina está valendo, o que ele assina é executável, tá certo? E o que ele assina, ele é responsável por aquilo. Então, nós precisamos tirar essa cultura de que alguém venha te procurar no seu escritório. Doutor, eu quero entrar com uma ação. Eu vim aqui para processar tal pessoa. Quer dizer, a cultura do brasileiro, e isso é culpa nossa, é culpa dos operadores do direito, de que tudo se resolve no judiciário, está errado. Está errado, porque a gente não precisa inventar, a gente precisa copiar o que está dando certo. Né? Você chega nos Estados Unidos, você aluga o seu carro, a primeira estrada, à esquerda ou à direita, o que você vê? Um outdoor de propaganda livre, desimpedida
dos colegas lá dizendo: se você fizer isso, me procure, eu sou o melhor nisso, eu resolvo isso, com a maior tranquilidade, com a maior liberdade. Ninguém é obrigado a procurar ninguém. Advogado brasileiro, quando vai para os Estados Unidos e olha aqueles outdoors, se assusta, né? Fica assustado, porque nós estamos travados no Brasil. Olha, hoje um colega, eu já tinha visto, mas ele me mandou o provimento aí que aprovou o marketing jurídico no Brasil. Você vai ler o provimento, o que mais você lê é vedado, é vedado, é vedado, é vedado. Mas espera aí, vocês aprovaram o quê? Se vocês aprovaram tão pouco, é porque estava muito pior. Né? Nossa, melhoramos. Realmente, melhorou mesmo, sem poder fazer muita coisa. Mas se melhorou, imagina onde nós estávamos. André, o mundo mudou, a advocacia mudou, a forma de se comunicar mudou, a mídia social é presente na nossa vida das 7 da manhã às 11 da noite. Né? Nós temos uma comunicação, um instrumento de comunicação de celeridade, que é o aparelho celular, que é uma coisa ultraplanetária há 20 anos atrás. Ninguém imaginava uma coisa dessa. O que é 20 anos na história da humanidade? Nada. E olha o que mudou a nossa comunicação. Como é que eu te conheci? Através de um telefonema. Né? Nós fizemos um vídeo call. Né? Se a gente tivesse nos anos 80, você não me conheceria hoje. A gente se conheceu, hoje a gente é amigo, seremos amigos sempre, por causa em virtude da tecnologia, em virtude de um smartphone, vamos dizer assim. Então, André, sinceramente, judiciário é muito bom, desde que não haja possibilidade de acordo fora do judiciário. Eu me lembro de uma aula da minha professora de processo civil, a Lígia Bisonho, que foi a minha melhor professora, hoje ela é desembargadora, advogada brilhante, e ela dizia assim: o princípio do judiciário é o da ele é substitutivo da vontade das partes. Existe um princípio da substitutividade. O judiciário não é obrigação. O judiciário é opção. Ele é substitutivo. Não há possibilidade da vontade das partes chegar a um consenso, aí você vai ao judiciário. Então, você vai ao judiciário, André, com dor. O judiciário não é um passeio. O judiciário é aquilo que vai diminuir a sua dor, né? Na sua tese. É assim que a gente tem que enxergar o judiciário, né? Da mesma forma que a gente tem que enxergar o Ministério Público como aquele que não é só parte, não é o que promove alguma coisa, mas aquele que assegura o cumprimento fiel da lei. Ele é o fiscal da lei. É uma segurança para o Estado jurídico, né? Para o Estado democrático de direito. Então, o que está precisando muito no nosso país, na nossa área jurídica, e tem muito para conversar sobre isso, STF, independência de poderes, é que existe muita intromissão de um galho no outro. Né? Aquela frase, cada macaco no seu galho, ela é muito positiva. O que é cada macaco no seu galho? Tem galho para todo mundo. Você não pode invadir a competência do outro. Então, eu vejo que nós temos que recuperar o tempo perdido. Sinceramente, nós tivemos um ano de 2020 muito difícil mesmo para toda a sociedade. E a hora agora, André, é de recuperar, é de pacificar, é de dar as mãos, né? É de unir a sociedade civil. E essa que é a nossa proposta aí de acender a luz na nossa instituição OAB, que nós estamos sentindo que a advocacia foi abandonada aí nos últimos anos, infelizmente. Vocês perceberam que o Dr. Scaff é uma pessoa que domina a oratória, fala muito bem, fala com fluência, e a gente vê que falta muito disso na advocacia. É um outro ponto que a OAB podia atuar também, né? Mas, lógico, da mesma forma que você falou em mentoria, o advogado que não exerce o protagonismo da voz, né? Ser advogado é falar, né? A OAB tem voz. Nós temos até um post, né? OAB tem voz. Só que a gente não escuta, né? Há muito tempo. E eu tenho certeza que essa é a sua bandeira também, né? Ter voz, ter participação. A sociedade civil gosta da OAB atuante, se sente protegida por uma OAB atuante. Isso é muito bonito na nossa profissão. O que a gente tem de vocacionado, a gente tem que aproveitar, André. A gente não pode se esconder. Um presidente de uma OAB, ele tem que ser conhecido, e não uma pessoa que ninguém conhece. Ele tem que ser uma pessoa que todo mundo sabe o nome, e não uma pessoa que ninguém sabe o nome. Ele tem que ser uma pessoa que a imprensa o conheça, mas a imprensa não o conhece.
e assim por diante. Quer dizer, nós estamos, sinceramente, André, sem querer fulanizar aqui, eu não gosto de fulanizar, nós estamos no pior patamar de representatividade que a gente poderia ter. A gente sente isso conversando com os colegas, né? Eu converso com muitos advogados e a gente sente... já participei de algumas eleições de ordem, e ali você tem aquele contato mais direto, mais intenso com os colegas, e é muito dolorido, Scaff, eu vi alguns colegas falando assim, a ordem não serve para nada. Essa frase é horrível. É um negócio que a gente sabe a importância que a ordem tem. E está doendo nele e na gente, porque ele não está falando aquilo com prazer. O colega que fala isso, fala com... Ele tá se sentindo mal. Imagine, olha a frase, a ordem não serve para nada. Meu Deus, isso machuca a nossa alma. É muito. Realmente muito duro você ainda tenta argumentar, fala, olha, se tem algum caminho sendo tomado errado, é somente nós, são os advogados que têm que mostrar isso e puxar o caminho, né? Sem dúvida. E olha, você sabe de uma coisa, André? Eu sempre digo em todas as entrevistas que eu tenho dado aí, em virtude de ser pré-candidato, que nós temos que nos atentar que a democracia realmente ela é dolorosa. Ela é homeopática, ela é o menos pior, vamos dizer assim. Não existe regime melhor do que a democracia, Sim. né? Mas algumas pessoas não gostam de democracia. Vou te dar um exemplo. Onde já se viu uma eleição da OAB não ter segundo turno com 400 mil inscritos? Olha só, eu conversava anteontem com um amigo que está me ajudando muito. Ele é auditor da Receita Federal. E o Sindicato dos Auditores da Receita Federal tem a eleição anual. Eles têm segundo turno. Porque não existe representatividade mínima, André, que não seja da metade mais um. Não existe. Isso é um conceito básico de maioria absoluta. Né? Maioria absoluta é metade mais um dos votos totais. Isso precisa acontecer. Mas qual é o esforço que você viu dessa democratização? Imagina, o último presidente da OAB foi eleito com 13% dos representantes. 13%. Ele teve 13% dos votos dos inscritos. Isso não é representatividade. Ele não tem legitimidade. Ele teria que ter ido para o segundo turno e, posteriormente, ter conseguido metade mais um dos votos. Dos votos válidos, mas que acresceria, subiria sua representatividade para 100 mil, 120, 150 mil votos. Não importa, mas seria uma vitória legítima. Sim. Eu te pergunto, André, por que você acha que a situação está há mais de 2, 3 décadas na OAB? Justamente porque eles não têm esse espírito democrático. E eu falo com toda a convicção. A OAB São Paulo é um exército de advogados. Aonde você já viu uma instituição representativa de classe ter 435 mil inscrições? É muita coisa. Eu acho que nem na China existe isso. Né? E esse cuidado não está tendo. Não existe esse cuidado de cuidar desse exército. Por que você colocou tanta gente nesse mercado de trabalho? Quer ver uma coisa, André? Você já viu algum concurso para promotor, para juiz, para delegado com mais de 100 vagas? Muito difícil. Por que precisa de 100 promotores, 100 juízes, 150 delegados? Por quê? E por que, desde que eu formei, minha OAB 128524, imagine, 128524, em 1993, até hoje, acresceram 300 mil inscrições. Mais de 10 mil inscrições por ano, em média. Eu te pergunto, tem mercado de trabalho para 10 mil advogados só em São Paulo todos os anos? Óbvio que não. Não tem mercado nem para 1.000, quanto mais para 10 mil. Né? E por que a advocacia está no estado de abandono? Por causa disso. Não é por culpa de quem fez a faculdade, né? Trabalhou de manhã, de tarde. Olha, quantos colegas meus trabalhavam das 7 às 6 da tarde e iam para a faculdade à noite? Isso é mérito. Isso não é culpa deles, isso é mérito, isso é garra. Agora, eu te pergunto, o que a faculdade devolveu para ele? O que a OAB devolveu para ele, depois de tanto sacrifício? Continuando nesse assunto sobre a democracia dentro da ordem, tem essa questão importante, que realmente não ter um segundo turno causa uma distorção tremenda.
né? Porque quem dá esse problema da falta da representatividade. Sim. E tem também a eleição biônica do Conselho Federal, que também é inaceitável. Inaceitável. Eu acho que são 3 grandes pontos, né? Não existia um segundo turno, a eleição biônica e a reeleição. É um tripé que destrói a entidade, deixa ela com ausência de representatividade absoluta. Né? É verdade. Olha, o mais grave de tudo é essa questão do Conselho Federal. Você tocou numa palavra que chega a doer a nossa coluna, né? Dói a espinha, como diziam, né? Eleição biônica, que coisa terrível. Isso é rasgar a Constituição. Porque, assim, por mais que exista, gente, que a gente sabe que existe lá a chapa de Conselho Federal e você está votando e eles vão votar, mas não, eu quero eu votar, eu quero eu escolher quem é Lógico. o presidente da minha secção, Sem da ordem nacional, eu quero participar efetivamente, diretamente. E detalhe, Eleição biônica. Isso seria muito mais importante para o Conselho do que para a classe. Vou te explicar. Se você é conselheiro federal do AB, você não gostaria de ter um presidente eleito democraticamente pelo país inteiro? Você vai exercer suas funções de conselheiro com muito mais alegria, com muito mais tranquilidade. Olha, aquele presidente, eu sendo contra ou a favor, ele foi eleito. Ele foi democraticamente eleito, ele ganhou no voto. Não importa se eu gosto ou não gosto dele, concordo ou não, ele vai ficar 3 anos porque ele merece esse mandato, né? Obviamente, salvo se fizer uma bobagem muito grande e, eventualmente, acontecer algum acidente de percurso. Mas, André, qual a representatividade de São Paulo? Nós temos 4% do Conselho e 35% dos advogados do Brasil. Quer dizer, nós estamos 10 vezes menos representados no Conselho. O senhor acha que São Paulo tinha que ter 30 conselheiros? Não estou dizendo isso. Pode até ficar nesse sistema de cada estado exportar X conselheiros para o Conselho Federal. Não vejo nenhum problema. Acho que o sistema é bom. O que é péssimo é você ter o presidente eleito bionicamente, como você falou, por um colégio eleitoral, que, se você juntar, nada contra, Norte e o Nordeste, você já ganhou a eleição. Né? Se você juntar o Nordeste e o Sul, você ganhou a eleição. Basta que você tenha 2 regiões do Brasil unidas que você ganha a eleição. Né? Obviamente, se você tiver o Sudeste e o Centro-Oeste, você não ganha a eleição, porque Exatamente. são 7 estados só. E que teria uma representatividade em números de advogados maior. Imagine, o Sudeste deve ter no Brasil 60% dos advogados do Brasil. E tem 9 conselheiros. Desculpa, 12 conselheiros, 4 estados. 12 em 81. Quer dizer, não tem sentido. Então, assim, sem querer comparar com o Senado da República, uma instituição que se preze, que quer ter respeito da sociedade e da classe, não pode ter 1.200.000 advogados serem retirados da escolha de um presidente do Conselho Federal. Você sabe muito bem, André, eu deixo aqui registrado. Logo depois que nós vencemos essas eleições, eu vou mandar um recado muito sério para o Conselho Federal. E um recado democrático, não é um recado pessoal, é um recado de lei. Ou vocês aprovam para a próxima eleição direta, imediatamente, porque esse projeto já está no Senado, e nós temos todas as condições de aprovar em toque de caixa, que o projeto é de uma linha, né? Farsear eleições diretas para o Conselho, para a presidência do Conselho. Acabou. Não tem muito o que escrever. Sinceramente, André, se continuar com essa monarquia disfarçada de incompetência, nós vamos romper com o Conselho Federal. Vamos romper. Vamos romper intelectualmente. Sim. Obviamente que São Paulo vai continuar exercendo suas funções, mas eu não consigo conviver com uma instituição que não tenha legitimidade e representatividade democrática. E também queria que você falasse sobre as distorções causadas pela reeleição. Sim. Olha, o Instituto da Reeleição ele não é maléfico. Ele só não pode ser eterno. Ele só não pode ser cabide de emprego. Né? Até porque a Ordem dos Advogados não é emprego, é munus público, né? É uma dedicação. Sim. Se você tem um grande presidente, um presidente que ama a classe, que é amigo, que é líder, que luta e que traz resultados, por que não dar uma chance dele ficar mais 3 anos para fazer mais ainda? Agora, sabe o que é o duro?
É permitir a reeleição, André, daquele que não fez nada. Como pode alguém ter a cara de pau de querer uma reeleição sem ter feito absolutamente nada? Eu perguntei um dia desses, e você me conhece bem, André, você sabe que eu falo o que eu penso, eu posso estar errado, mas eu falo o que eu penso. Eu disse assim, em São José dos Campos, me diga uma atitude, uma em 3 anos, em 1.100 dias, uma atitude que o atual presidente da OAB tenha feito que beneficiou toda a classe. Se você me disser uma, eu retiro minha candidatura. E eu não tive resposta. Por quê? Porque mesmo quem o apoia sabe que ele não fez nada, que ele não construiu nada, que ele não deixou um legado, que ele não deixou uma marca. Agora, André, entre nós, sem muitos detalhes, por que alguém quer ficar num lugar sem ter feito nada? Sem ter sido representante, sem ter sido um amigo, sem ter sido um líder, sem ter sido uma pessoa admirada. Por quê? Tem alguma coisa errada aí. Então, essa caixa preta nós temos que abrir. Porque, como você falou, eu acho que o presidente da OAB tinha que ficar só 3 anos. É uma contribuição, é uma marca. Não existe um só para ficar lá. Ah, aquele cara, ninguém é melhor do que ele. Isso não existe. Nós temos competência para administrar qualquer coisa. Os advogados hoje, 400 mil advogados, será que não tem? Mas pelo menos será aí que não uns... tem uns 400 bom para caramba? Pelo menos uns 400 para ser um ganho. Então, essa eternização de que a gente chama, né, o apego à monarquia, está errado. Está errado. André, tem alguma coisa errada. Eu te digo, se tivesse tudo certo, acho que eu não estaria aqui falando para você que eu sou pré-candidato à presidência da OAB. Mas eu te garanto, tem muita coisa errada. Nós precisamos recuperar o tempo perdido, nós precisamos fazer o advogado se sentir representado, nós precisamos fazer ele pagar anuidade com prazer. Ou, eventualmente, André, olha só o que eu ouvi a semana passada. Você já ouviu falar na OAB que resgata pontos e diminui o valor da anuidade? Sabia que existe esse programa de convênio? O cartão de crédito? Não, quando você utiliza daquele convênio, sim. Isso foi proporcionado pela OAB Federal. Acredite, meu amigo, ainda bem que você está sentado, acredite que a sua OAB de São Paulo não aderiu a esse programa. Por quê? Por que ela não aderiu a esse programa se ela não perde receita? Mas você ganha. Você ganha com isso. Você compra uma passagem aérea, você ganha pontos, abate na anuidade da OAB. Por que não fazer isso? Ninguém está inventando a roda. Isso existe no mundo inteiro. O mundo é movido à pontuação, a ganhos, a fidelidade. Consumo, a fidelidade. Por que não ter uma fidelidade com a ordem? Quer dizer, André, sinceramente, nós nunca tivemos tão mal representados. Nós nunca tivemos tão mal assistidos. Nós nunca tivemos tão apagados como a gente está agora. Eu acho que a gente chegou no pior momento de representatividade da OAB. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar é sobre a sua visão sobre as subseções. Olha, a minha visão é muito simples e muito clara com relação às subseções. Ou a subseção tem autonomia financeira ou ela não existe. André, quantos advogados tem na subseção de Santana? Vamos fazer uma conta aqui nós dois agora. Aproximadamente 6.500. 6.500. Vamos lá, pessoal. 20% de inadimplentes. O normal, né? 1.300 a menos. 5.200 advogados. A arrecadação da subseção de Santana, 5.200.000 reais ano. André, por que não repassar um percentual de 10% para a subseção se manter, para ela ter autonomia? Olha só, por que você tem um presidente de uma subseção? Para ele ficar pedindo favor para São Paulo, para o presidente da subseção estadual? Essa dependência, essa coisa súdita, isso não cabe mais. Nós estamos em São Paulo, nós não estamos num reduto do fim do mundo em Ushuaia, nós estamos no estado mais pujante da América Latina, quiçá do Hemisfério Sul. Mas não, nós temos que nos manter no poder. Se o presidente André Ferracini, da subseção de Santana, precisar trocar uma janela, ele tem que vir aqui pedir para mim. Onde já se viu uma coisa dessa? É terrível, porque aí Isso vira uma coisa meio clientelismo, né? Não, é clientelismo absoluto. É absoluto o clientelismo. Aí você diz assim,
A maioria das subseções estão fechadas com a situação. Mentira. Quem está fechado com a situação são aqueles monarcas que querem continuar sendo monarcas. Quero saber se os 6.500 advogados da subseção de Santana estão fechados com a situação. Nós vamos ver na segunda quinzena de novembro o resultado disso. Porque não é possível uma OAB pífia, sem representatividade, apagada, apática como essa. É incrível alguém dizer: vamos reeleger quem não fez nada. Você já viu isso na sua vida? Não. Reeleição de quem não fez nada? Eu também nunca vi. Não. E a advocacia é atenta, né? Nós somos os grandes formadores de opinião da sociedade brasileira e eu acredito muito na advocacia. Eu acredito que os advogados vão se atentar ao mérito, a quem realmente merece, né, estar à frente da instituição, entende a importância que tem tanto a seccional, o Conselho Federal, mas também as subseções. A subseção o lado, é como se fosse o município para o cidadão, né? Exato. É o que está ali próximo da gente. Não, então, e mais, André, desculpa, o nosso sentimento de indignação é muito grande, né? Vamos imaginar. O André venceu as eleições. O André não venceu as eleições. Não tem outro caminho, né? Ou você vence ou você não vence. No dia seguinte, nós somos todos colegas. A subseção é sua também. A subseção também é do seu adversário. Mas não, André. Olha só o grau que nós estamos passando. O grau de ausência de postura. Existe uma segregação. Quem está comigo, ok. Quem não está comigo não é advogado. Que coisa é essa? Que negócio é esse? Que divisionismo. Quem que te deu procuração para dividir a classe? A classe mais unida do Brasil está sendo dividida pelo seu próprio presidente. Ele aposta na divisão. Então, sinceramente, André, Teve um aí que mandou os advogados ir plantar em outra horta. Porque teve um que falou que a subseção é a horta dele e mandou plantar em outra horta. André, eu digo com toda tranquilidade, esses caras são inimigos da advocacia. Eu não tenho outra fase. Esse tipo de atitude é somente um inimigo que faz com você. Porque o mínimo de boa vontade, o mínimo de lucidez, de sensatez e de honestidade, o que um presidente de uma subseção tem que fazer, de uma subseção estadual como São Paulo, é se dedicar full time aos colegas. Aí sim, quem serve tem o respeito. Por que nós respeitamos Jesus Cristo? Porque ele serviu a humanidade. Ele entregou sua própria vida por nós. Então, isso é servir. Servir é isso. Essa divisão de colegas aí, essa coisa também eu acho extremamente negativo, atrapalha demais. Porque, é medieval, isso é medieval. Terminou a eleição, acabou, gente, acabou. Vamos lá, vamos todo mundo, vamos tocar a ordem. A ordem é muito importante para a gente tratar ela dessa forma. Imagine o seguinte. Clubinho, né? Clubinho. Que negócio que é esse? Imagine, o SCAF ganhou a eleição. Todo mundo é igual, todo mundo é amigo, todo mundo é companheiro, todo mundo tem portas abertas. O SCAF não ganhou a eleição. Vou continuar pagando a minha anuidade, vou continuar frequentando a OAB, vou continuar torcendo pela OAB. Quero que quem ganhe consiga resultados para todos nós. Nós vamos continuar advogado, não vamos? Então, sinceramente, André, você tem esse espírito, eu tenho esse espírito, e a gente não precisa ser vangloriado por isso, porque o mínimo é obrigação. Sim. Você só bate palma quando alguém faz um pouco a mais. O mínimo, ninguém precisa aplaudir. Né? É igual falar assim, eu sou honesto. Não precisa bater palma para você. Isso é o mínimo. É o mínimo. É o que você tem que ter para fazer qualquer coisa. Scaf, e a CASP? Eu venho há muitos anos aí me debatendo com o tema de CASP, porque a gente tem basicamente ali, além do trabalho de assistencial, que tem alguns colegas que são atendidos naquelas situações, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção, me incomodam um pouco. Por exemplo, a farmácia e a livraria. Então, nós estamos num estado que é maior que muitos países. Sim. Né? E nós não temos farmácia e nós não temos livraria em toda a subseção. Sim. E se tivesse também, seria muito reduzida, não atenderia. E nós temos uma grande realidade hoje,
que é que hoje em dia ninguém vai numa livraria comprar livro. Você comprou seus livros, você foi numa livraria, mas isso é muito raro, é muito excepcional. Então, a partir do momento que a gente mantém uma estrutura de farmácia lá no centro da cidade de São Paulo e de livraria, a gente não está privilegiando esse advogado que tem escritório lá no centro de São Paulo em detrimento de todos os outros colegas do estado inteiro? Mas você já respondeu, óbvio que sim, não tenha dúvida. Isso qualquer criança enxerga. Outra coisa, você chega nas maiores redes de farmácia no Brasil, a moça que te atende diz assim, o senhor tem convênio da OAB? Eu te pergunto, para que ter farmácia própria se você pode ter convênio com o Brasil inteiro? É aí que eu digo para você, André, tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Você não pode ter privilégio, tratar desigualmente os iguais. Você tem que tratar desigualmente os desiguais, né? Igualmente os iguais. Então, sinceramente, não há necessidade nenhuma de livraria de CASP mais. Nós vamos diminuir isso. Nós vamos ter uma gestão enxuta. Não vai ter farmácia de CASP mais, porque vai ter todas as farmácias do Brasil serão conveniadas com a OAB de São Paulo. Imagina, e é muito mais do que... A gente tem um potencial gigante, né? Mais de 400 mil advogados. Sentando isso com as grandes redes. Falou, olha, você quer um privilégio maior? O que você vai dar para a advocacia? Exato, exato. Qual o tamanho do desconto? Vamos fazer um leilão contrário aqui. Isso, exatamente. Quem quer ter o convênio principal aqui? Vamos fazer um leilão contrário. Sim. Não, e outra coisa... Eu dou 30, eu dou 40, eu dou 50. Sim, e sim, vamos ver quem é que vai levar esse convênio e ter essa carteira toda de sem advogados. dúvida. Abrir, Scafi, com clareza. Sim. Vamos abrir transparência total. Vamos abrir um edital. Sim. E vamos fazer às claras Sim. esse processo. E outra coisa, imagine o seguinte, você é uma operadora de saúde. Você diz assim, olha, presidente, eu só posso dar 20% de desconto. Não tem problema. Você vai para o site com 20% de desconto. Você, eu posso dar 30%. Quem quiser que te escolha, eu posso dar 40%. O problema é seu. Você que tem que escolher. Muitas vezes você simpatiza com uma bandeira em virtude de um hospital que é mais perto da sua casa e o desconto é menor do que o outro. Sim. Mas aquilo te facilita. Não adianta você escolher qualquer um. Agora, o que não pode, pessoal, é o Alfredo pagar menos fora da CASP do que com plano na CASP. Isso é um absurdo. O meu plano de saúde, olha aqui para mim, é mais barato fora da CASP do que na CASP. Quer dizer, o meu está também. Tudo errado. Tudo está correndo com um equívoco muito grande, se não é um equívoco proposital. Não o benefício da dúvida. Exatamente, porque de assistência a CASP não tem nada, né? Porque assistir é privilegiar, é fazer o melhor, é fazer o máximo que se pode. Isso é uma assistência ao advogado, né? E é isso que a gente pretende fazer. A gente pretende fazer nada mais do que o normal, sabe, André? Eu sempre digo o seguinte, trazer a OAB à normalidade. Sim. Nós não estamos passando uma situação normal. Nós estamos passando uma situação de indignação pela apatia, pela ausência de protagonismo e pela falta de respeito. A sociedade não está respeitando a OAB mais. Essa questão ainda falando sobre CASP, a CASP nasceu há muito tempo atrás, né? E o que era interessante há 20, há 30 anos atrás, de ter uma livraria, ter uma farmácia, hoje não é mais. Não é mais. É uma nova realidade. Exatamente. E o que a CASP mudou, tudo que o mundo mudou, o que a CASP mudou nos últimos 10, 15, 20 anos? Está fazendo a mesma coisa. Exatamente, exatamente. É um cartório dos anos 80. Imagine, André, você pagou sua anuidade de 2020? Óbvio que sim. Eu te pergunto, o mundo não parou em 2020? Qual o custo da OAB em 2020? O que eles fizeram? O que eles precisaram gastar se estava tudo fechado? Aliás, o atual presidente sequer fez uma declaração em favor da advocacia na pandemia, que é justamente o seu estilo, não falar absolutamente nada. Imagina que nós temos um presidente que não fala, não se manifesta. O que tudo se espera de um presidente é se manifestar. O atual presidente não se manifesta. Eu te pergunto,
Eu tomei vacina na OAB. Eu paguei pela vacina. Mas espera aí, custava a OAB me dar essa dose de vacina, sendo que em 2020 não me proporcionou absolutamente nada? É uma questão a ser pensada. Sim. Ah, mas nós compramos a vacina, nós temos que repassar o custo. Tudo bem, mas é 4% da anuidade a vacina, uma coisa tão importante, um acontecimento de saúde pública tão importante. Quer dizer, em resumo, André, está faltando tudo, está faltando disponibilidade, disposição, criatividade, inteligência, flexibilidade, dinamismo, está faltando tudo na CASP. A CASP precisa de uma pessoa extremamente ágil. Nós precisamos de agilidade na CASP, nós precisamos trazer uma pessoa que pensa no coletivo e colocar como presidente e secretário-geral da CASP. Inclusive, respeitando aqui o contraditório e tudo mais, o direito, o doutor Davans, o doutor Caio, os microfones aqui do Falando Direito estão abertos. Os colegas estão desde já convidados aqui a vir conversar e fazer uma prestação de contas acerca do que foi dito aqui, acerca da sua gestão. Então, fica o convite e fica também, como o doutor Scafis colocou como pré-candidato, os demais pré-candidatos que também queiram vir aqui, está feito o convite. As portas estão abertas, os microfones estão abertos para os senhores também vir aqui ao Falando Direito. Queria saber também qual a sua opinião sobre a política do 5º Constitucional. Olha, eu acho que o 5º Constitucional, primeiro que ele é constitucional, né? Ele está previsto na lei maior. Eu entendo que é benéfico para o judiciário ter 1/5 dos seus magistrados vindos da advocacia, porque é um controle interno muito bom. É uma visão do judiciário pela advocacia, né? E eu acho que o 5º, até o número foi certo, não poderia ser mais nem menos. De cada 5 juízes de tribunais, 1 vem da advocacia. Eu acho muito frutífero isso, André. Eu acho muito bom. Eu não mudaria isso. Obviamente que a vontade do parlamentar é que manda, né? Um parlamentar que muda a Constituição. Mas eu acho que o critério de escolha do 5º Constitucional ele tem que ser de uma polidez maior, né? Você tem que escolher as pessoas realmente vocacionadas para aquilo. Não pode ser um troca-troca político. Tem que ser uma coisa independente, autônoma da advocacia e depois do Tribunal de Justiça e a escolha final do governador com ampla liberdade. Eu acho que o governador, se tem essa competência constitucional de escolher, ele deve consultar da maneira como ele quiser. Ele não deve sofrer influências nem pressões e deve, obviamente, consultar as suas pessoas de confiança para escolher o futuro desembargador ou ministro. Muitos colegas reclamam, a gente ouviu muito falar sobre um grande problema que a advocacia sofre, a sociedade sofre, que é o ativismo judicial. De que forma a advocacia, a ordem, os legisladores, a gente pode reverter esse quadro do ativismo judicial, que é algo que nos assola aí atualmente? Olha só, se você não coloca freio no seu filho, ele vai ter uma liberdade exacerbada, não vai? Sim. Mas o freio é porque você ama seu filho. Você quer dizer os limites. Você quer mostrar para o seu filho os limites. É a mesma coisa do que você falou. Sabe por que existe ativismo judicial? Porque a OAB não dialoga com o judiciário. A OAB não se faz ser respeitada pelo judiciário. E infelizmente, André, a minoria esmagadora dos juízes fazem isso. Desculpa, vou reformular. Felizmente, a minoria esmagadora faz isso. Você tem um número muito pequeno de juízes que pratica isso, que, obviamente, é ilegal. Imagine, seu cliente é processado numa causa por 600 milhões. Você, como advogado, ganhou a causa. Quais são os honorários? De 10% a 20%. Está na lei. Juiz tem que respeitar a lei. Juiz não faz a lei própria. Isso é ativismo judicial.
Ativismo judicial é dizer, não, nesse caso, eu acho que eu sou maior que a lei. Não, você nunca é maior que a lei. Se você acha que você é maior do que a lei, então saia do judiciário, se candidate ao parlamento e tente mudar a lei. Nesse caso de aviltamento de honorários. Aviltamento de honorários, é onde eu quero chegar. Não deveria a ordem Lógico. entrar nesse processo? Sem dúvida. Atuar, porque isso está indo contra aquele advogado, mas é contra a advocacia, Contra um a desrespeito. advocacia, Né? contra a lei, mais do que contra a advocacia. O juiz que pratica ativismo judicial, fundamentando contra a lei, ele tem que, no mínimo, sofrer uma correição parcial, corregedoria e CNJ. E tem que ser punido, porque ele não está cumprindo com a sua função. O que é ativismo? É partir para uma atividade que não seja típica. Isso é ativismo judicial. Né? É construir a lei quando você não é legislativo. Você aplica a lei. Você é escravo da lei. Essa que é a verdade. A gente vê muito pouco a nossa instituição nesse tipo de demanda da advocacia, porque os advogados reclamam demais disso, do descumprimento. Claro, o texto é claro, não dá margem de dúvida de qual é o percentual de advogados aí recebendo honorários que, na prática, ali você está recebendo R$100. Né? Outro dia eu peticionei, SCAF, eu fiz doação. Eu falei que eu não iria fazer o levantamento e que ficasse de doação, para que o juiz vai ficar lá no Banco do Brasil com uma forma de protesto. Mas o que precisa acontecer, SCAF? Precisa da ordem tomar esse tipo de bandeira e atuar de uma maneira mais eficiente. Lógico, né? E uma das nossas principais bandeiras é o diálogo incessante com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é a nossa casa, André. Nós temos que frequentar o Poder Judiciário com ampla liberdade. O presidente da OAB, ele tem que ter reuniões periódicas com o presidente dos tribunais. Ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber o que é que precisa ser mudado, ele precisa levar as demandas e também escutar as demandas dos juízes. Exato. Nós temos que escutar. Muitas vezes o juiz tem alguma reclamação, olha, determinados advogados estão se comportando mal, assim, assado. A OAB tem que consertar isso. O Tribunal de Ética e Disciplina não é casa mal assombrada, não é castelo mal assombrado, não é filme de terror. Tribunal de Ética e Disciplina é para orientar, é para chamar a atenção, né? Dar um puxão de orelha no colega. Obviamente, o colega está praticando um crime. Não é Tribunal de Ética que vai julgá-lo, é o Ministério Público e o Poder Judiciário que vão apurar, e a polícia. Criminoso pode sair de qualquer profissão. Agora, Tribunal de Ética e Disciplina é, obviamente, como medida de exceção, punir até mesmo com a cassação da carteira, né, do exercício profissional. Mas precisa ser um assunto irreversível. Você não pode fazer com que o Tribunal de Ética e Disciplina seja a casa mal assombrada da advocacia. E outra coisa, André, estão aceitando denúncias vazias contra colegas no Tribunal de Ética e Disciplina. Sabe por quê? Porque, na minha gestão, quando eu for eleito, só será do Tribunal de Ética e Disciplina pessoas com mais de 20 anos de advocacia. Porque o mais experiente é que orienta o menos experiente, e não o contrário. Não é o clubinho de amigos, é o clube dos experientes, daqueles que podem contribuir. Contribuir, de verdade, com a sua experiência. Orientar o colega. Muitas vezes o colega errou sem nenhum dolo. Foi uma imprudência, o que acontece com todos nós. Né? Nós saímos de carro todos os dias de casa. Se alguém cruza seu carro em alta velocidade numa bicicleta, bate no seu carro, você é o quê? Você é homicida de um minuto para o outro? Não, não é assim. Nós não podemos ter esse fascismo de pré-julgamento, esse preconceito com os próprios colegas, André. Nós temos que ser corporativistas. Eu tenho que defender o André até o último minuto. Você tem que me defender até o último minuto. Por quê? Não é defender porque é colega, defender porque é a base da nossa vocação. Né? Nós pegamos a causa sabendo dos limites do que a gente pode fazer. Mas também, quando o advogado erra, tem que ser mais eficiente, andar mais rápido esse processo disciplinar e excluir, dúvida. Porque é a maçã podre mesmo. Né? Sim, obviamente, é exatamente o que eu quis dizer. Da mesma forma que a prisão no processo penal é uma medida de exceção, né? A suspensão das atividades, eventualmente a exclusão dos quadros da ordem, tem que ser uma medida
muito bem pensada, muito séria. Tem que ter elementos de provas irreversíveis. Nós não podemos julgar o colega com nenhuma margem de dúvida, como qualquer lugar do mundo. Sim. Agora, o que eu tenho uma repulsa muito grande, André, é que essa coisa de que disseram que o André falou que 2 vezes 3 é 8. Abre o procedimento, chama ele para responder. Mas que negócio que é esse? Não pode. Existe um crime no Código Penal que se chama denunciação caluniosa. Você não pode denunciar alguém caluniando a pessoa, né? Então, assim, sabendo que a pessoa é inocente ou simplesmente para causar um problema para aquela pessoa, né? Então, muitos clientes, obviamente, minoria esmagadora, têm esse revertério, essa vingança eu já vi esses casos. da representação contra o colega, quando o colega, na verdade, cumpre um contrato de e-mail. Nós não temos contrato de resultado com ninguém. Sim, isso acontece com frequência, de usar o TED contra o profissional. Mas sabe por quê, André? Porque não tem liderança, não tem firmeza. Se o presidente da ordem põe ordem nesse assunto, não acontece mais isso. O presidente da ordem tem que cuidar dos colegas, em primeiro lugar. Punir é a exceção, cuidar é a regra. Cuidar dos colegas. Fala para qualquer colega seu o que ele acha do TED. Ele vai dizer, meu Deus do céu, aquilo ali é uma palhaçada. Desmoralizaram o TED. Não somos nós que desmoralizamos o TED. É a gestão que desmoralizou. E vou te dizer uma coisa, tem muita gente boa no TED, hein? Muita gente dedicada, muita gente experiente. Não, um trabalho assim, trabalho pesado. Não é fácil você emitir uma opinião de julgamento contra ou a favor de um colega. Hoje mesmo nós tivemos um sucesso no escritório, numa improcedência no Tribunal de Ética e Disciplina. Um caso, sabe, uma coisa absurda, mas que tirou a paz e a tranquilidade de um colega por muito tempo. Sim. Não pode acontecer isso. O TED é para casos graves, não é um parque de diversão de processo administrativo. Um outro assunto importante que nós falamos superficialmente aqui é com relação ao diálogo da OAB com a magistratura, Sim. em especial, porque a gente sente que, muitas vezes, quem é o principal cliente das ferramentas, em especial aqui em São Paulo, o ESAGE, das ferramentas de peticionamento, de andamento processual, o principal cliente é o advogado. Sim. Né? Porém, a ferramenta é formulada pelos técnicos de TI sem a participação de um advogado. Exato. É a participação do pessoal do tribunal, de um do outro, e o advogado, que é o principal usuário, não participa do desenvolvimento das ferramentas. E a gente acaba sofrendo tanto no dia a dia com esses sistemas de peticionamento eletrônico. Qual a sua opinião sobre isso? Como a gente poderia melhorar isso daí? A gente só melhora isso. Sabe aquela frase que a sua mãe sempre falou para você? Quem não aparece se esconde? Quem não aparece não é lembrado? Como é que o tribunal vai lembrar da advocacia se a advocacia não visita o tribunal? É mais ou menos isso, André. Eu não estou querendo aqui proteger o tribunal, não. Eu só estou dizendo que isso é normal. Se a advocacia está escondida, o tribunal não vai chamar você para participar do processo. A advocacia precisa mostrar a cara, dizer, olha, essa mudança eu quero estar na reunião. Essa mudança eu vou estar na reunião. Eu quero opinar, eu preciso opinar. E não essa coisa que está acontecendo com a nossa classe, da gente ser secretário do juiz hoje. Toda a melancia do problema cartorário no colo do advogado. Sempre. Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê essa facilidade, essa liberdade exacerbada? Porque nós não temos representatividade, nós não temos liderança, nós não estamos perdendo o respeito. Não vamos perder jamais, mas estamos perdendo o respeito. A gente vê que quem a responsabilidade começou lá atrás em montar a petição com os documentos, numerar, atividades que são basicamente atividades cartorárias, começou a ser delegado aos advogados e cada vez mais. E a gente passa por problemas inaceitáveis hoje na advocacia SCAF. Por exemplo, nós temos uma guia que ela só pode ser paga em 2021. Nós temos uma guia que só pode ser paga no Banco do Brasil presencialmente. É um absurdo, né? É um absurdo. Ou se você tem conta no Banco do Brasil. Eu não tenho conta no Banco do Brasil porque presta um péssimo serviço. Eu me recuso a ter uma. Eu quebrei
o meu cartão do Banco do Brasil, porque você só passa nervoso com aquilo. Então, você não paga uma guia, você tem uma guia que você só paga no Banco do Brasil. Por quê? Que absurdo. Na era do Pix... Pois é, pois é. Na era que você paga a conta no celular em qualquer boleto emitido por qualquer instituição financeira. Sabe, André, sinceramente, eu tenho muita... Quero aqui te dar uma palavra, vamos dizer, de esperança. Tudo que nós falamos é possível. É possível fazer, é possível mudar para melhor. Eu só espero que a gente consiga ter êxito e que a gente faça o que a gente está pensando que é simplesmente o normal. Nós não estamos inventando nada. Nós só estamos com 2 pés no chão no século XXI, em 2021. Isso eu e você estamos. E a maioria dos colegas, eu tenho certeza que está. Né? Essas aberrações que a gente comentou aqui na mesa são aberrações. E aberrações foram feitas para ser limpadas. A gente não pode ter, na velocidade que o mundo tem hoje, a gente tem que ter progresso todos os dias. Eu quero sair do gabinete da presidência da OAB sorrindo e feliz da vida por ter produzido todo dia alguma coisa boa para a advocacia. É isso que eu peço, é isso que eu quero. Entendeu? A pessoa que se propõe a fazer isso, ela tem que saber que servir é um privilégio. É um privilégio servir uma classe como a nossa. E deixar uma marca, deixar um legado. Sim. É bonito para você, é bonito para todo mundo. Né? É uma satisfação pessoal incomensurável. Então, é esse o meu sonho, André. Eu quero te agradecer muito de estar aqui com você hoje e poder externar esse pensamento. Muito bom. Antes, a gente está indo já para o final, que você tem uma outra agenda aí para hoje, mas também eu acho importante a gente conversar de uma questão que também me aflige muito. Eu advogo no Brasil inteiro. Vamos supor que não, só o colega que advoga aqui. Nós temos o PJE, o ESAGE, nós temos o sistema da Justiça Federal. Só que no Estado de São Paulo nós temos 3 sistemas de peticionamento eletrônico. Aí o Ministério Público, eu tive que fazer, o Ministério Público do Trabalho, fez um outro sistema dele. Então nós temos aqui, para poder advogar, 4 sistemas. Se a gente vai para outro estado, nós temos o EPROC. É um outro sistema. Então tem mais um, EPROC. Se a gente vai no Rio de Janeiro, é outro sistema. Ele não é nenhum desses. Tem um sistema específico do Rio de Janeiro. E vou mais longe, é pior. O PJE de São Paulo é diferente do PJE de Minas. O EPROC de um estado é diferente do outro. Você precisa de configurações diferentes. Você precisa de ferramentas diferentes, de softwares diferentes instalados. O seu computador trava, porque você precisa baixar muitos programas. Eles são pesados, né? E programas que ficam na inicialização do computador. Então, o advogado precisa ter hoje um computador absolutamente... que você não se espera para um advogado, mas meu computador tem placa dedicada, tem um monte de coisa, mesmo assim trava. De tantos tipos de assinadores que você precisa fazer, e você precisa virar um especialista. A gente não teria que unificar essas ferramentas. Já deveria ter feito desde o início. A ordem já foi omissa nisso. Quando começou o processo digital, vamos centralizar. Exatamente. CNJ, vamos escolher uma plataforma e vamos investir numa só, todo mundo investe nessa e todos usam uma plataforma unificada no Brasil. Porque é muito difícil advogar dessa forma, sendo que você precisa, você leva muitas vezes mais tempo para conseguir entender o sistema, conseguir baixar os softwares, se preparar para peticionar, do que efetivamente fazendo o trabalho de advogado, que é construindo a sua peça processual. Então, a gente tem essa dificuldade. Não é o momento de São Paulo, que conduz o Brasil, levantar que, olha, vamos começar, a partir de algum ponto aí, a unificar os sistemas, vamos escolher um. Prefiro o PJE, o ESAGE. O ESAGE tem estados que tem o ESAGE também, igual de São Paulo. Tem estados, eu acho que Santa Catarina tem o ESAGE também, tem uns 2 ou 3 estados, alguns usam o PJE, mas a partir de algum certo momento a gente unificar isso para transformar a vida do advogado em algo menos complicado? Olha, não tenho nenhum... É até muito difícil responder, porque a sua explanação foi perfeita.
Por que isso aconteceu? Porque nós não temos uma liderança. O Conselho Federal se perdeu nesse assunto. Deveria ter colocado isso no braço e chamado os presidentes das subseções estaduais e dito o seguinte: olha, vamos analisar qual é o sistema que vai unificar toda a advocacia. Porque a nossa OAB não é igual nos Estados Unidos, que você advoga por estado, só né? Por estado, porque a legislação é estadual, inclusive alguns estados têm até a Suprema Corte Estadual. Nós não, nós somos advogados do Oiapoque ao Chuí. Né? Então, como você disse, não é que há uma impossibilidade de advogar, mas há uma dificuldade desnecessária. Imagine, você está com um cliente com seu laptop num outro estado e sua petição não entra. Você vai olhar para o cliente, você vai falar o quê para ele? Você foi lá, pegou um avião, foi lá, viajou e tudo mais. Ou você tem que ter, cada escritório vai ter que ter um setor de tecnologia para aguentar esse dinamismo, vamos dizer, equivocado todo. Cada região com a sua sistema de eletrônico. Olha, isso é mais um desafio, né, André? Isso é um desafio que a gente precisa conscientizar. Isso é um problema de conscientização. Nós temos que fazer o mais simples e o melhor. E não o mais complicado que, né, deixe todo mundo, como você falou, com um computador travado. Tá. Isso aí é inadmissível. Não, realmente é um grande transtorno, viu? Você perde muito tempo com isso. Sim. E nesse tipo de pauta que eu sinto muita, mas muita falta da ordem. Porque a ordem tem esse compromisso de facilitar a vida do advogado também, né? De viabilizar a vida do advogado. E eu não vejo isso, Scaf. Isso é algo que eu falo há muitos anos. Tinha muita coisa para te perguntar, Scaf. Eu queria que você falasse, antes da gente te dar as considerações finais, você falasse sobre uma realidade do voto digital. Porque todo mundo, eu peticiono lá no Amazonas, não preciso mais ir até lá, uso o meu certificado, 100% seguro. Hoje nós vemos que já existe a decisão do Conselho Federal. Será que a gente vai ter que ficar na fila em novembro? Nós estamos aí numa OAB de São Paulo que não acompanha a velocidade do mundo, né? Nós estamos vivendo na nossa velocidade com o pé no chão e nós estamos vendo os monarcas do século XVII lá, né? Porque já tiveram tempo para fazer isso. Da mesma forma como eu falei, já houve tempo para colocar 2 turnos na eleição. Já houve o tempo para fazer a eleição digital. Por que não? Né? Mesmo se não tivesse pandemia, já seria justificado. Sim. Porque, como você disse, se eu tenho certificado eletrônico tão seguro, eu tenho certificado eletrônico também para votar com segurança. Mas outra pessoa vai votar no lugar daquela pessoa. Onde já se viu um formador de opinião, como advogado ou advogada, deixar que alguém utilize o seu certificado digital com a sua própria senha? É a mesma coisa de eu dizer que eu vou utilizar a sua senha do banco sem saber a sua senha. Eu não tenho como fazer isso, nem que eu queira. Então, assim, coisas muito banais. É aquilo que eu estou dizendo. O que está indignando a gente é essa apatia, essa ausência, essa fixação pelo poder, o poder pelo poder, né, de pessoas que estão na ordem há 20 anos, fazendo carreira para se chegar a presidente. Presidente da ordem não é carreira. Presidente da ordem não é carreira interna. Sabe o que já me disseram? Um adversário meu diz o seguinte: você acabou de chegar, quer sentar na janelinha? Entenda, isso é o que eles pensam. Eles pensam que eu sou diferente do André, que eles são melhores que o André, melhores do que eu, melhores que você. Né? Imagine sentar na janelinha, falar isso para um advogado de 28 anos de profissão. Eu não me senti ofendido, não. Eu tenho pena de uma pessoa que fala isso, de achar que a nossa liberdade de querer fazer o melhor é depois que eles têm que fazer. Eles são os donos da OAB. Nós só pagamos anuidade, viu, André? Eles são os donos da OAB. Não são, não. A OAB é de todos, em condição de igualdade e oportunidade. O dinheiro da OAB não é dos monarcas. O dinheiro da OAB é de todos os advogados. E tem muito dinheiro, gente. A gente arrecada bastante. E isso tem que reverter em benefícios para o advogado, né? Então, a gente sente realmente essa demanda vem da advocacia.
os colegas têm essa aflição, a gente sente isso conversando com os advogados, mas a gente tem que ter esperança de que a gente vai retomar essa força da ordem, que era como eu enxergava a ordem quando eu me formei, quando eu tirei a minha ordem no começo. Realmente mudou muito de lá para cá, Sim. né, Scaff? Sim, Mudou muito. Muito. Então é isso. Eu vou te entregar aqui a nossa caneca Maravilha. do Falando Direito. Prometo que eu vou tomar meu café todo dia nessa caneca aqui, para lembrar do André, meu amigo. Ficar Obrigado, de André. lembrança Muito aí. gentileza sua, obrigado. E queria que você deixasse algumas palavras finais, aí, considerações finais para os nossos colegas. A grande maioria, eu acredito que são jovens advogados, mas também colegas experientes, e que você deixasse as suas considerações finais aí. Olha, em primeiro lugar, nós estamos aqui diante de um advogado raiz, pessoa que ama o que faz. Estou muito feliz de estar na frente aqui do André. André, a nossa amizade é para sempre, independente de qualquer resultado. Quero que você saiba que nós estamos com a verdade. Nós somos a turma do bem, a turma que quer fazer o melhor. Nós precisamos mudar essa situação. Se você está confortável, se você se sente feliz com essa situação, você tem que optar pela sua felicidade. Agora, se você está desconfortável, como eu e o André, faça por mudança. Participe, você tem que participar. Você tem que comunicar a seus colegas. O seu voto é um só. Você pode fazer o seu voto virar 10, 50, 100, 200 votos. Com o seu dinamismo, com a sua oratória, com o seu poder de convencimento. Todos nós, André, somos líderes. O líder da OAB é o líder dos líderes. A gente precisa ter vocação para isso. Eu quero que você, obviamente, pense nisso com muita seriedade, porque a gente não pode só ficar criticando depois que a coisa acontece. A gente tem que fazer a coisa acontecer na mudança, na participação. E eu peço que você participe esse ano com muita profundidade, né? Que você se entregue à eleição do seu órgão de classe para que o resultado seja justo e que a maioria vença. Exatamente. É isso aí. É isso, então. Estamos encerrando mais um Obrigado. Falando Direito. Todas as segundas-feiras, às 20 horas. Assine aqui o canal, clica no sininho, porque é um vídeo por semana. E siga a gente nas redes sociais, Falando Direito Podcast. Até a próxima.